Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite a todos, que nós possamos aproveitar esse nosso encontro de hoje. E eu gostaria de pedir aí para a Denise fazer a nossa prece de início. Denise, pode ser? Estão me ouvindo bem? Agora sim. Sim. Então, vamos, neste momento, nos concentrar, tentar absorver desse nosso estudo o máximo de coisas boas que nos façam entender melhor essa doutrina que escolhemos e que, com respeito a todas as opiniões, a gente possa chegar a um ponto comum e tentar entender realmente que essa doutrina nos traz como viver, né? Como viver aqui e após a nossa partida. Então, como esse assunto é tão importante para a nossa vida, vamos agradecer realmente por essa oportunidade, pelos espíritos superiores que sempre nos incentivam e nos orientam nessas reuniões. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então, antes de nós começarmos, nós vamos tratar hoje do primeiro diálogo que Kardec apresenta para nós. Eu gostaria de lembrar, né, algumas questões que nós já estamos trabalhando, mas que a gente pensasse o seguinte: vocês já perceberam que esses diálogos, a ideia destes diálogos é oferecer para nós fundamentos para que a gente se coloque ou não diante da opinião das outras pessoas. Então, o que Kardec está fazendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, como vocês devem se comportar em relação às pessoas que emitirão as suas opiniões em relação à doutrina. Então, esses diálogos são basicamente isso, né? A orientação de Kardec sobre como nós devemos nos comportar em relação a estas pessoas. E antes que nós adentremos ao estudo desse primeiro diálogo, eu gostaria de abrir aqui para a participação de todos, e eu quero que nós, eu gostaria de ouvir de vocês, o que é proselitismo e o que são prosélitos? O que é uma coisa e o que é outra? Eu não vou continuar enquanto nós não debatermos este assunto. Sem medo de errar. Qual a impressão de vocês sobre essa palavra proselitismo e prosélitos? Eu sei que prosélito é quando uma pessoa, ela adota uma religião, uma doutrina, uma ideia. Agora, a comparação, não vou saber falar. Perfeito, Juliana, é isso mesmo. Então, prosélito é aquela pessoa que aderiu a uma doutrina, a uma religião, a uma ideia, né? Antigamente tinha um viés dos estrangeiros que adotavam a ideia do Deus único, né? Que aderiam às leis de Moisés. Mas hoje essa palavra é usada exatamente como a Juliana colocou, para todas as ideias, doutrinas e religiões. Vamos lá, Mônica, o que você traz para nós? Proselitismo é quando eu tento converter, é tipo a catequização. E prosélito é o convertido. Perfeito. Muito bom. Quando eu tento converter uma outra pessoa, a ideia é que eu acredito, né? Denise, obrigado, Mônica. É basicamente a mesma coisa que a Mônica disse.
Proselitismo é você tentar convencer uma pessoa que a sua ideia sobre aquela religião é a correta, né? Tentar puxar a pessoa para a sua crença. E prosélitos são os que aderem, né, a essa crença e acompanham. Muito bacana. O que vocês acham, assim, antes da gente adentrar no estudo hoje, vocês acham que o Espiritismo, ele tem... Cláudia, pode falar. Estava lembrando, hoje eu fiz uma entrevista de emprego, né? E nunca ninguém perguntou religião, mas foi assim, espontâneo, que eu falei que eu era espírita. Daí normalmente eu falo sou católica, né? Porque até sem explicar o que é o quê, cansa muito, né? Aí quando eu vi, eu falei, sou espírita. Aí fez aquela, eu falei, perdi a vaga. E aí, não, ele comentou, eu pergunto, porque toda semana, uma vez na semana, a nossa empresa faz um estudo bíblico, né, e tal. Daí eu comentei que eu participo de um grupo até internacional, é um aplicativo chamado PIS, de paz, alguma coisa, e tem várias pessoas de várias religiões. Deixa eu encostar a porta do meu cachorro. Desculpa. De várias religiões e fala de Jesus. A gente falou sobre João, né? Aí eu comentei com ele, mas não me expliquei muito. Falei, agora, seja o que Deus quiser. Falei, só faltava não ter a vaga por causa da vaga que eu queria. Tá. Nós vamos tratar disso hoje, dessa questão que você está trazendo. Mas é isso, né? Então, proselitismo é você tentar convencer alguém da tua ideia, fazer proselitismo. Vocês acham que o Espiritismo é uma doutrina que tem na sua base esta proposta de tentar convencer as pessoas no sentido de que essa é uma ideia que é a ideia verdadeira, é a melhor religião, Não, o Espiritismo está acima das outras religiões? O que vocês acham? Coloca aí, acho que Roberto. não. Por quê? Vamos ver se a universitária Denise nos ajuda. Por quê, Denise? É que eu acho que o Espiritismo, na sua base, ela não nos diz para fazer isso, não. Mas tem alguns espíritas que fazem, né? Algumas pessoas, assim, às vezes um pouco equivocadas, que querem provar que só elas são certas, né? Por isso que eu digo que a gente tem que respeitar muito a opinião, como o Kardec aqui nesse... Nossa, ele foi espetacular, né, nesse texto aqui do crítico, né? Ele soube se sair tão bem das questões. Então, eu acho que o Espiritismo não nos manda fazer isso, não. Perfeito. Né? Eu acho que ele manda a gente demonstrar o que é ser espírita, né? Não ficar fazendo propaganda. A melhor propaganda do espírita qual é? Atitude. É o exemplo. Exato. É a atitude, é o exemplo, é a forma de viver, né? É isso. Mônica, pois não. Obrigado, Denise. Eu não sei, me corrijam se eu estiver equivocada, mas até onde eu já li, eu já estudei, o Espiritismo, ele diz justamente que cada pessoa está na religião, que seu espírito está apto naquele momento, no seu estágio. Então, porque se fosse assim, só o espírita é o correto, não haveriam outras religiões em planos evoluídos, né? E a gente tem isso, né? Tem exemplos, né, de pessoas de outra religião que são mentores, que já trouxeram mensagens, psicografaram. Então, a nossa doutrina, ela prega o respeito e o livre debate. Perfeito. É uma coisa que você colocou aqui muito interessante, né? Vamos lembrar o seguinte, que
Por que Kardec, lá no primeiro momento, ele atribuiu à doutrina espírita um caráter de filosofia e de ciência? Por que ele não falou em religião? Nós já vimos isso nos nossos encontros passados, né? A Ana trouxe isso de forma brilhante para nós. Tem um motivo pelo qual ele não, num primeiro momento, ele não diz que o espiritismo é uma religião. Por quê? Ele não queria que fosse, que tivesse a visão da religião como dogmas, que fosse algo que não pudesse ser questionado, que não pudesse ser pensado. Perfeito. Em que época? Numa época em que se falar contra os dogmas religiosos dava cadeia. Não é verdade? Podia ter pena de morte. Então, assim, o que Kardec propõe? O que ele quer? Ele quer que a gente saia da caixa. Ele quer que a gente pense fora da caixa. Muito embora nós, espíritas, adoremos um rótulo e adoremos colocar as coisas dentro de caixinhas. O que é antidoutrinário. Tá? A gente vai tratar disso. Mas a ideia de Kardec é que a gente abra a nossa mente. Então, depois, com muito tato, ele vem dizendo que o que o Espiritismo faz? Ele aproxima a criatura de Deus. Quando ele faz esse movimento de aproximar a criatura de Deus, o que ele está fazendo com essa criatura? Ele está religando a Deus. O que religa a religião? Então, por que a doutrina espírita é uma religião também? Porque é uma doutrina que tem a função de aproximar a criatura do seu Criador, de religar a criatura ao seu Criador. Mas não foi esse o aspecto inicial e central que Kardec trouxe. Por quê? Porque ele queria se distanciar daqueles movimentos religiosos e não transformar a doutrina espírita em só mais uma religião. Kardec não queria isso. Ele não queria que a doutrina espírita fosse vista como, entre aspas, mais uma religião. Tá? Então, por isso, dessa construção, no sentido de mostrar que a doutrina ela é uma filosofia, ela é uma ideia, ela é uma ciência, mas ela também religa a criatura a Deus. Então, ela também é uma religião. Muito bem, feita essa introdução, agora a gente entra no nosso encontro de hoje. Nós vamos falar muito sobre esses temas, né? O que nós vamos falar aqui? Sobre a postura do crítico e o método de investigação, a natureza das reuniões espíritas, para que elas servem? Prosélitos, né? Que nós já acabamos de ver que prosélitos são aquelas pessoas que recém aderiram a uma determinada ideia, doutrina ou religião. Como é que é a diferença da crítica fundamentada versus a opinião leviana? Será que tem fraude e charlatanismo no espiritismo? Nós vamos ver isso nesse diálogo de Kardec hoje também. Como é que foi a evolução do movimento espírita? E também sobre métodos de estudo do espiritismo. Depois, ao final, a gente vai tratar das questões da aula passada, que elas são uma revisão geral de tudo que nós estamos falando aqui. Muito bem. Postura do crítico e o método de investigação. Esse crítico, que ele é um visitante, né, na colocação de Kardec, o que ele busca? Ele busca provas incontestáveis. Ele quer ser convencido de que aqueles movimentos, daquelas mesas giratórias, e por trás daquilo tem uma inteligência. É isso que ele quer. Tá? E aí ele diz, né, ele coloca o quê? Que a opinião dele é que tem que prevalecer, porque é a opinião dele. Kardec coloca mais... Será que a opinião individual ela se sobrepõe à superioridade da razão coletiva? Então, Kardec vai colocando dessa forma.
E aí, esse crítico, ele fala que ele gostaria de ter contato com pelo menos uma ou duas, do que ele chama de sessões, né, daqueles efeitos à época, para que ele pudesse formar a convicção dele. Então, veja, é uma pessoa que tinha as suas convicções formadas e pede para ver o fenômeno para saber se ele pode ou não mudar de ideia, né? E o que Kardec coloca para ele? Kardec coloca para ele o seguinte, nós já estudamos isso. Como é que foi quando Kardec teve contato com as mesas girantes? De cara, ele acreditou naquilo? Como é que foi? Kardec acreditou? Kardec achou que aquilo era charlatanismo? Kardec falou, aí tem coisa interessante. Como é que foi isso? Digam para mim. A princípio, ele não acreditou, né? Ele achou que poderia estar ligado àquele negócio do magnetismo, né? Mas nunca essa questão da conversa com os espíritos. Exato, que tivesse uma inteligência por trás. Kardec era um cientista, um gênio, brilhante. Então, era uma pessoa que, aos 20 e poucos anos de idade, escreveu livro de português, livro de história e livro de matemática, geometria, coisa que, para mim, é inimaginável, para nós, em geral. Então, imagina aos 20 e poucos anos, né? Então, assim, ele era um espírito, ele era um cientista que se preparou ao longo de toda uma vida para ter contato com esta realidade, né? E para fazer o que ele fez. A espiritualidade disse para ele que se ele não se dispusesse a fazer o que ele fez, e organizar todo este conhecimento, que havia outras pessoas que estariam preparadas também para fazer. Mas Kardec era o proeminente, era o que estava mais preparado. E aí ele demorou quanto? Quanto tempo ele demorou para se convencer? Vamos lembrar, né? Então tinha os fenômenos das mesas girantes. Essas mesas, o que acontecia com elas? Vamos falar, vamos participar. Como que essas mesas, o que acontecia? O que eram esses fenômenos que nós já vimos em outros momentos? Para quem vem desse estudo, né, de antes. Essas mesas, elas se movimentavam, aparentemente, né, sozinhas, que foi o que o Kardec começou estudando, e eles, por conta, né, desses movimentos, as pessoas começaram a fazer perguntas e as mesas respondiam, né? Primeiro um toque para sim, 2 para não, por exemplo, depois um toque, 2 toques, 3 toques para o abecedário, para responder as perguntas. Foi isso que aguçou o interesse do Kardec, né? E essas mesas começaram a formular, com essas respostas, frases também, né? Sim, com os toques do abecedário, né? A, B, C, D. Exatamente, isso. E aí, que Kardec, depois de um ano de investigação, veja, Kardec, ele como uma pessoa séria, como um cientista, ele não chegou e já formou uma convicção de imediato daquele fenômeno. Ele falou, bom, vocês estão dizendo que é isso, agora eu quero formar a minha convicção. Olha como é o diferencial de uma pessoa séria que quer formar o seu convencimento. O que ele fez? Ele, ao longo de um ano, investigou os fenômenos. Depois de um ano, ele concluiu que por trás daquelas batidas, daquelas mesas, daquela forma de comunicação, existia uma inteligência. E aí ele começa, então, a investigar o que é essa inteligência. E essa inteligência, ela se manifestava nas diversas partes do mundo, da mesma forma, com as mesmas ideias. Então, o que ele entendeu? Ele entendeu que existia uma ideia
comum. E aí ele passa a recolher estas informações, e ele passa, é claro que no decorrer do tempo, com a ajuda de médiums, né? E aí sim, essas informações foram ampliadas, e aí ele, o que a gente fala de codificar, ou seja, organizar as ideias desta nova doutrina que veio ao mundo sob a coordenação direta do Cristo. Então, Kardec, para fazer isso, ele precisou de um ano. Ele precisou de um ano para se convencer que isso era sério. Este visitante gostaria de participar de uma ou duas sessões para se convencer. Será que ele ia se convencer? O que vocês acham? Não, né? A não ser que seja uma pessoa que não seja tão séria, ou que não esteja ali, ou que já esteja propensa a acolher aquela ideia. Mas esse visitante, ele já tinha suas convicções arraigadas, e Kardec sabia disso, né? Então, a investigação séria, ela exige o quê? Tempo, dedicação e método adequado. Às vezes, a gente recebe nas casas espíritas pessoas que falam assim, olha, eu estou aqui porque eu gostaria de participar das reuniões mediúnicas. Nas casas espíritas, existe a ideia de que primeiro você estuda, entende, depois você vai para a prática mediúnica. Por quê? Olha o que Kardec nos traz. A investigação séria exige o quê? Tempo, dedicação e método. E os preconceitos impedem a análise imparcial dos fenômenos. O que são preconceitos? Preconceitos são ideias pré-concebidas, né? Eu tenho ideias pré-concebidas e eu não vou conseguir analisar aquele fenômeno de forma imparcial, tá bem? Então, nesse primeiro momento, Kardec, o que Kardec está dizendo? Olha, você não vai se convencer vendo uma ou participando de uma ou duas reuniões aqui, tá? E aí depois ele também vai dizer por quê, né? Ele no próximo item que a gente vai ver sobre qual o objetivo das reuniões, Kardec vai dizer por quê que ele não permitiu que o crítico participasse dessas reuniões, né, nesse diálogo, porque ele já tinha as ideias dele e não ia mudar, né? O próprio Kardec precisa de mais de um ano. E precisa do quê? De método de investigação. Isso é só para a doutrina espírita? Não. Para o que a gente quiser. Olha, eu quero entender um pouco mais sobre gnose, umbanda, candomblé. Ah, por quê? Ah, porque sendo espírita, eu não entendo nada disso. Às vezes as pessoas me perguntam e eu não sei emitir uma opinião. Significa que você queira mudar, deixar a tua doutrina para... Não, mas você quer o quê? Investigar. Então, o que você vai fazer? Você vai dedicar tempo, vai escolher um método adequado, vai estudar aquela ideia, entender qual é a proposta dela. Isso serve para tudo, não só para as religiões, né? Mas para qualquer coisa na vida. Então, uma investigação séria exige isso: tempo, dedicação e método adequado. A partir daí, você tem uma ideia daquilo. E a partir daí, você pode formar uma opinião, ter um convencimento. Olha, eu estou convencido de que essa ideia é bacana. Eu estou convencido de que essa ideia é real. Ou não, não estou convencido. Eu estudei e eu discordo dessa ideia. Maravilha. Porque a nossa opinião ela pode ser no sentido de acolher ou não uma ideia. E está tudo certo. Mas nós temos que ter o quê? O conhecimento sobre aquilo que a gente está falando. Vocês já perceberam que no dia de hoje todo mundo fala sobre tudo, mas a maioria das pessoas não entende daquilo que está falando. Especialmente com o fenômeno da internet, que deu voz para todo mundo, né? Em países como, salvo engano, China e Japão, já estão existindo regramentos para que a pessoa que vá falar na internet sobre, por exemplo, saúde, ela precisa ter formação em saúde. A pessoa que vai falar sobre psicologia precisa ter formação em psicologia. Por quê? Porque hoje as pessoas falam sobre tudo, né? Pegam uma ideia
isolada e falam daquela ideia sem conhecer o conjunto daquilo. Então, para a gente conhecer, para a gente formar uma opinião, a gente ter uma postura no sentido de poder ou não emitir uma opinião, nós precisamos investigar com tempo, dedicação e método adequado. Ah, eu não investiguei e eu não tenho uma opinião formada sobre determinado assunto. Maravilha. Diga, olha, eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto. E do outro lado, né, nós vamos ver sobre a leviandade. Vocês já perceberam que todo mundo opina sobre a doutrina espírita, mesmo sem saber? Todo mundo tem uma formação, uma ideia do que seja o espiritismo, que normalmente não tem absolutamente nada a ver. Eu já ouvi de pessoas que entendem que o espiritismo é uma religião contra Jesus. Quando, na verdade, a base da doutrina espírita é o Cristo, né? Então, assim, nós temos que tomar cuidado para que a gente possa criticar ou emitir uma opinião favorável ou contra. Nós precisamos de tempo, dedicação e método adequado. Muito bem. As reuniões não são públicas. Natureza das reuniões espíritas e prosélitos. Né? Então, lembrando que prosélitos são aquelas pessoas recém-convertidas a determinada ideia. Como nós estamos aqui tratando da doutrina, vamos imaginar recém-convertidos à doutrina espírita. Tá? Então, o que Kardec coloca? Esse visitante, ele queria participar de uma ou duas sessões públicas, né? Ali, que ele diz, olha, eu gostaria de participar. Então, ele fala, as reuniões não são sessões públicas para satisfazer curiosidade. Não se fazem experiências para entretenimento. Nós já vimos em muitas ocasiões que os fenômenos espíritas são fenômenos sérios. Né? Nós não podemos utilizar desses fenômenos para fazer experiências, para brincar. Eu já tive oportunidade de, em atendimento fraterno, no centro espírita, receber famílias altamente obsediadas em função de ter feito aquela brincadeira do copo. Né? Vocês sabem qual é aquela brincadeira. Então, é como se tem um abecedário ali, o copo no meio, aí você pergunta se tem espírito, se não tem, ele vai fazendo frases, né? Como se fosse o fenômeno das mesas girantes, mas usando um copo para isso. E aquilo ali vai atrair espírito sério? Não, mas vai atrair espíritos que não são sérios. E aquilo é um perigo. Então, já, nessas circunstâncias, foi muito trabalhoso lidar com essa questão, lidar com essa situação, com a família, esclarecer, implantar evangelho no lar, até que aquela família pudesse se reorganizar novamente. Então, não se faz isso como entretenimento. Né? Também não se faz... Por que as reuniões mediúnicas não são públicas? Exatamente por isso. Elas não estão ali para satisfazer curiosidade. O objetivo das reuniões mediúnicas é o intercâmbio com a espiritualidade maior. Hoje, em dias atuais, na época de Kardec, o objetivo era estudo, né, investigar como as coisas aconteciam no plano espiritual e ajudar os espíritos que estavam ali hoje. O movimento espírita hoje, ele tem um viés no sentido de que as reuniões mediúnicas existem tão somente para ajudar aqueles espíritos que estão passando por momentos difíceis. Tá? As casas espíritas não fazem aquilo que Kardec orienta a fazer, que são as evocações. Nós temos capítulo específico da codificação sobre evocações. Mas as casas espíritas não o fazem. Por quê? Porque houve uma interpretação, talvez, penso eu, equivocada sobre o que Chico Xavier quis dizer.
quando ele disse que o telefone tocava de lá para cá. Ele não quis desdizer Kardec nesse sentido, mas ele quis dizer o seguinte: talvez vocês podem até evocar o espírito, mas a decisão sobre se aquele espírito se manifestará ou não é do plano espiritual, aí dos mentores daquele grupo, né? Dos mentores espirituais que cuidam daquele espírito. Então, neste sentido, de que o telefone toca de lá para cá. Mas com essa frase, é como se a gente tivesse parado, e aí eu não atribuo isso ao Chico, mas tinha a interpretação que foi dada à frase do Chico. É como se nós estivéssemos só fazendo as reuniões mediúnicas têm o objetivo de receber as comunicações que são determinadas por aquela coletividade de espíritos. Hoje é assim que funciona. Né? Muito bem. E Kardec, o que ele faz? O que ele coloca para esse visitante? Kardec coloca que ele não busca forçar convicções nem fazer prosélitos. E ele atende apenas quem demonstra sincero desejo de instruir-se. Há muitos bem dispostos. Não vale a pena perder tempo com antagonistas. E aí Kardec traz uma frase aqui, que ela é o diferencial entre a ideia da doutrina e a ideia das outras religiões. A convicção virá naturalmente com o tempo, através dos fatos. Por quê? Porque evangélicos e católicos têm a necessidade de fazer com que as pessoas acreditem, e fazem isso com muito amor e carinho, porque eles acreditam nisso, que não vai uma crítica, isso é uma constatação, eles acreditam naquela ideia, e eles querem trazer as pessoas para aquela ideia. Por quê? Pode falar, Cláudia. Deixa eu abrir aqui. Olha, um exemplo que aconteceu comigo lá na empresa. Eu tenho câncer de pulmão, né? Desde 2024 estou em tratamento. E aí, uma das coisas que as pessoas me falaram foi justamente por eu ser espírita. Falaram que o que eu tenho é... isso daí a punição. É uma punição, como é que chama? É coisa do mal. Daí eu falei, brincando ainda, se for assim, tá bom, né? Chama o exorcista da católica, ou o irmão da outra igreja, e tira esse trem de mim, né? E fecha o corpo, isso aí. Fecha o corpo. Daí a menina é extremamente católica, e ela tocou nesse assunto, eu acredito que seja uma má interpretação da Bíblia. Porque eu falei, mas Jesus não pregou religião. Pregou sim, tá lá, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sabe? Eu acho que na questão do entendimento da própria palavra da Bíblia. É mais do que isso. É mais do que isso. É isso também, mas é mais do que isso. Agora nós vamos fazer um combinado aqui. Só vou abrir um parênteses e já fecho esse combinado. A partir de hoje você vai dizer assim, olha, eu estou lidando com um câncer. Você não tem. Não é seu. Não, é verdade, eu até falei agora errado, porque eu falo assim, que essa doença ela está em mim, mas eu não estou doente. Exatamente, isso. Não se apodere, não se aposse da... Estou lidando com isso. Bom, né? É isso. Mas obrigado, Cláudia, pela participação, fechei o parênteses. Denise, quer falar? Você abriu aí a câmera ou não? Não, estava aberta já. Mas eu penso o seguinte, de uma maneira... Não sei se estou certa também, Oswaldo, porque além dos evangélicos e católicos quererem trazer o povo para a religião deles, para uma demonstração de poder também, de ter mais prosélitos, né? No caso dos evangélicos, não generalizando, porque existem diferenças, mas muitos pastores ensinam os fiéis a fazer isso por causa do dízimo também.
Mas eu vou te dizer que ainda tem uma razão nas duas religiões superior a essa questão material. Eu não estou conseguindo chegar lá. Vamos ver se a Patrícia nos auxilia aí nesse aspecto. Então, vamos lembrar que uma das grandes diferenças da doutrina espírita para essas religiões, vamos chamar de tradicionais, né, é a crença na pluralidade das existências, né, que nós vivemos mais de uma vida, que não existe a danação eterna, né, que cada existência é uma oportunidade de aprendizado. E, diferentemente, no catolicismo e nas igrejas evangélicas, eles acreditam que a gente vive apenas uma vida. E conforme o que fizermos nessa vida, vamos para o céu ou para o inferno, né? Então, eu vejo assim que eu tive um tio de uma igreja evangélica dessas linhas mais radicais. Então, ele dizia, assim, ele casado com uma tia minha, né? E ele dizia assim em relação à minha avó, que se chamava Celina. Eu queria salvar pelo menos a dona Celina. Então, essa ideia de que para ser salvo e ir para o céu, tem que frequentar aquela igreja. Então, como o Oswaldo falou, eles fazem isso com carinho, muitas vezes é numa ânsia de salvar, né? Essa ideia de que se não participar daquela igreja, vai para o inferno. Então, é um paradigma muito diferente, é outro paradigma, do paradigma de acreditar na pluralidade das existências, né? Perfeito. Obrigado, Patrícia. Brenda. Algumas experiências que eu já tive por causa do medo mesmo, e um medo baseado na falta do conhecimento. As pessoas acabam tendo medo do que não se conhece, então quer salvar aquela pessoa achando que levando para o que é conhecido para ele, salva outra também. Perfeito. E a gente pode, nessa ideia que você está trazendo, a gente pode também imaginar o seguinte, que a pessoa tem tanto medo de que o outro não se salve, que ela precisa trazer aquela pessoa para essa doutrina, essa religião. Isso que a Patrícia falou é exatamente o que eu queria dizer. Claro, pode haver outros elementos aí, mas não é no que eu quero focar. Eu quero focar no seguinte: por amor àquelas pessoas que eles têm, que eles acham que só vai viver essa vida, e que daqui ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Então, às vezes, você vê famílias destruídas. Por quê? Porque a pessoa... Eu já vi famílias de evangélicos destruídas porque o filho era ateu, né? Mas o filho era uma pessoa maravilhosa. Mas isso não importava para aquela família. O que importava é que aquele filho estava condenado ao inferno eternamente, né? Então, assim, por que Kardec, já te passo, Tânia, a palavra, por que Kardec coloca isso? A convicção virá naturalmente com o tempo através dos fatos. Porque Kardec sabe que se não for nesta experiência reencarnatória, será numa próxima. Será talvez quando o espírito estiver na erraticidade, no plano espiritual. Então, a doutrina espírita tem urgência de fazer com que as pessoas acreditem nas suas ideias? Não. E por isso a doutrina espírita não é para todos, neste momento evolutivo. Porque há pessoas que você não pode entregar para ela algo que a faça pensar. Você precisa entregar para ela algo que demonstre que aquele Deus impõe, que aquele Deus determina que assim seja, e precisa ter alguém gritando na cabeça dela para ela entender. Daí a grandiosidade da missão de várias religiões diferentes, né? Da doutrina de igrejas evangélicas mais radicais. Tá errado? Não, elas têm o seu papel. Então, essa ideia de que nós precisamos desenvolver a doutrina espírita nas pessoas, não precisamos. A maior propaganda, como nós já dissemos, da doutrina espírita que nós podemos fazer é o quê?
a nossa forma de viver. Porque daí as pessoas começam a achar assim, vocês sabem, né, existem religiões evangélicas que dizem que a doutrina espírita é uma manifestação do mal. Eles são explícitos nesse sentido. Mas eles começam a ver o seguinte, mas por que aquela pessoa que é espírita vive tão bem? Isso já coloca uma grande ponta de interrogação na cabeça deles. E essa é a melhor propaganda que a gente pode fazer. É a nossa conduta, a nossa ética, a nossa forma de viver. E não utilizar a nossa voz para impor uma ideia. Porque nem Deus é impositivo. Então, nós não podemos querer impor a doutrina espírita a ninguém. Então, por isso que a doutrina espírita ela não vai fazer proselitismo, tá bem? Eu vou passar a palavra para a Tânia, depois passo para a Ana Carolina. Pois não, Tânia? Oi, só falando aqui que ela falou muito bem da questão da salvação, da cura. Eu acho que essas outras religiões católicas e evangélicas, as pessoas elas vão muito para lá buscando a cura, a salvação. Eu sou a ovelha desgarrada da família por ser espírita, porque metade da minha família é católica bem assim, e outra é evangélica, que consegue ainda ser pior do que os católicos, ela é muito mente fechada. Então, eu tenho uma tia que ela entrou na igreja evangélica quando meu tio teve câncer, buscando a cura, e ela tinha certeza que ele ia se curar do câncer, sabe? E eles sempre estão ligados à cura. E aí, por exemplo, depois a minha mãe teve uma doença também, então assim, eles me tentou de todas as formas possíveis para eu ir para a igreja, porque a minha mãe ia ser curada, ela precisava ir para a igreja, que ela ia ser curada, porque o pastor ia curar. Então, eu vejo muito que, como eles não acreditam em outras encarnações, então elas acreditam que tudo é aqui e que Deus vai curar. Eu vejo assim que não tem muito um conhecimento dos seus atos, né, da lei de causa e efeito, o que você fez volta, não sei, assim, tão assim, eu acredito que é uma alienação tão grande de achar que você pode curar algo em alguém e Deus vai curar e assim, eu mereço ser curado. Eu acho que tem uma convicção muito forte, né, de buscar a salvação, de buscar a cura, e aí quando vê o outro lá, eu vou trazer você para cá, porque você vai ser salvo, você vai ser curado. Eu falo que eu tive experiências muito fortes com relação a isso, de pessoas tentando me trazer para a religião, principalmente evangélica, porque eu tenho pessoas bem próximas a mim. Perfeito, Tânia, isso que você está falando. E assim, mas por que as pessoas fazem isso? Por amor. Porque ela tem certeza disso. Quando você fala assim, olha, eu concordo, tá? Eu concordo que, assim, esta ideia está equivocada. Está equivocada. Mas qual que é o nosso grande desafio? O nosso grande desafio é não querer colocar a nossa verdade para estas pessoas. É o que Kardec fala aqui do crítico, né? Ele não vai querer colocar, por quê? A convicção virá naturalmente com o tempo através dos fatos. Não é a gente falando. Os fatos farão com que essas pessoas entendam que não é bem assim. Mas por hora elas vão fazer isso até por amor àquela pessoa que elas estão querendo levar para aquela igreja. Você percebe? Uhum. Então, nosso grande desafio é enxergar nessa postura uma postura que eu entendo que seja equivocada sobre a minha forma de ver, mas colocar o óculos do outro e enxergar essa postura assim, ele está fazendo isso com a melhor das intenções, por amor. E é o tempo dele, e está tudo certo. Espírita adora esfregar a sua verdade na cara do outro. Isso não é caridade. Isso não é respeitoso e isso não é doutrinário, tá? Paulo de Tarso tem uma fala, ele diz o seguinte, que a palavra, ela pode elevar ou ela pode estragar tudo. A verdade, nem todas as pessoas estão preparadas para a verdade. Está lá nas cartas de Paulo. E é fato, para o que a gente entende como verdade, né? Nem todas as pessoas. Eu já vi
pessoa espírita falando para a mãe de suicida, de pessoa que tinha tirado a própria vida em poucos dias, que a mãe dessa pessoa diz, mas agora ele está com Deus. A pessoa diz, mas não está não. Tá não, porque quando a pessoa tira a própria vida, aí fala de todo... Percebe? Isso é caridade? Isso é doutrinário? Não é? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É um grande desafio, tá, Tânia? Ana Carolina, fica à vontade. Obrigado, Tânia. Eu estava pensando aqui, Oswaldo, não sei se vocês vão concordar comigo, você falou muito de outras crenças, né, de outras igrejas, mas a gente tem que ver, por exemplo, essas críticas, né, do Allan Kardec, temos que ver também de acordo com o tempo que ele estava. A Igreja Católica com quem ele estava, por exemplo, confrontando, não é a mesma igreja que nós temos hoje. Hoje, porque a gente sempre vai, né, ficar observando os depoimentos, né, de todos aqui. A gente sempre fala, porque eu tenho um amigo, porque eu tenho um parente, a gente fala do católico, não do catolicismo. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está fazendo esse estudo, né, quando, por exemplo, estou comparando o espiritismo com outras filosofias, com outras crenças, porque eles também evoluíram. Né? Então, até mesmo essa ideia de céu e inferno, tem muitos católicos, padres, né? Tô falando de pessoas que estudam também, já fala, não é mais assim, não é mais por esse lado, nem por esses termos, apesar de que eles, obviamente, né? Eles estão presos a um dogma da própria igreja, a catequese, enfim, mas a compreensão mudou, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está falando sobre isso, né? Por isso que eu concordo com você, Oswaldo, quando você falou, né? É a questão mais de uma postura individual. Porque eu posso ser espírita e ter exatamente essa postura totalmente fechada, né? Arrogante, exatamente antidoutrinária. Então, acho que muito mais de cada um, né, de forma individual, do que da doutrina em si. Fora que cada um compreende, né? Quando você, por exemplo, vai conversar, tem uma tia que ela é evangélica ou católica, por exemplo, mas qual é a compreensão que ela vai ter do texto? Inclusive, o Allan Kardec fala disso, né? Tem um texto dele, quando ele vai falar, acho que é colocado ali nas obras póstumas, né? Cada um tem uma compreensão diferente sobre quem é Deus, sobre quem é Cristo. Por isso que há tanta divergência, né, entre fé. Então, assim, isso acontece com o espírita também. Quantos de nós, né, não vai ao centro espírita buscando apenas uma cura? Né? E a gente fala do evangélico, do católico. Às vezes temos evangélicos e católicos muito mais, vamos colocar assim, com uma compreensão até muito melhor do que muitos espíritas, né? Então, eu acho que é muito mais uma provocação aqui que o Allan Kardec traz para nós nesse sentido. Sim, com certeza. Não, e veja bem, para que a gente entenda o que é o espiritismo, quanto tempo a gente vai demorar? Verdade, né? Não é? A nossa compreensão, ainda bem que somos milenares, né? A nossa compreensão, nós estamos aqui estudando uma obra. O que é o espiritismo? Nós vamos demorar mais de ano para estudar essa obra, para talvez a gente ter uma compreensão de inicial para mediana, né? E se a gente continuar nesse ritmo de estudo, talvez nós cheguemos mais daqui para frente com uma boa compreensão. Mas isso demanda tempo, demanda estudo em todas as doutrinas, né? Todos os movimentos. Por isso que a gente não pode, e isso é muito bem colocado, né? A gente não pode misturar o movimento, que é integrado pelas pessoas, com a doutrina em si. Exato. Era só essa observação, né, que eu queria fazer, que muitas vezes a gente se pega, né, entre aspas, pecando, né, vamos usar os termos deles, no sentido que a gente quer se achar um pouco melhor, porque a nossa fé é diferente, porque a gente só fala de ciência, a gente fala de filosofia, mas não é por aí, né, e a nossa compreensão moral, né, lembrar que nos mensageiros, né, quem é que está levando bronca ali, quando o André Luiz chega lá naquela, entre aspas, numa palestra, quem é que está levando bronca? Os espíritas, né? E nós temos tido notícias, né?
de que nas desencarnações de espíritas aí, a maioria está fazendo um estágiozinho ali nas zonas mais complicadas, né? Então, Porque a gente, como espírita, né, Denise, a gente acha que vai ser recebido, no mínimo, por Bezerra de Menezes e Chico Xavier. Não é verdade? Opa, coisa boa. Não, sabe que eu queria só fazer uma adendo aí? Que eu acho que as pessoas agem por amor, sim, sabe? Porque as pessoas, qualquer uma, de qualquer religião, tem a coisa boa por dentro, né? Como todos nós. Mas eu acho que elas agem muito por medo também, sabe? Esse medo que é incutido do pecado, se você não fizer isso, você não vai para o céu, sabe? Medo de... Essa coisa equivocada também, né? Porque se a gente for acreditar num Deus punitivo, que você não pode fazer nada, né? Eu acho que por medo também elas agem bastante essa maneira que você falou aí. Perfeito, por medo de que o outro se perca, né? Medo de que o outro não encontre a salvação. Medo por elas também, né? Se elas não conseguirem aquilo, elas podem até ir para o inferno, né? Porque a missão delas era aquela, entendeu? É salvar aquela pessoa, Isso, né? Sim, sim. Mas é isso, né? Então, qual que é a diferença entre a doutrina espírita e essas ideias? A doutrina espírita entende que nós temos só a eternidade para mudar. Claro que quanto mais tempo a gente perder, muito pior para nós, né? Mais sofrimento, mais dificuldade na vida, mais tudo de ruim. Então, o ideal é que a gente não perca tempo, não deixe para a próxima. Já que a gente tem a oportunidade, vamos entender nesta, né? E nós somos, graças a Deus, privilegiados por ter a oportunidade de estudar essas ideias. Mas nós não podemos ter essa ideia de querer fazer prosélitos e proselitismo, né? Kardec deixa isso muito claro. Vamos lá, Mônica. Eu só queria fazer um comentário, porque de experiência minha, não é de tia, de mãe, de ninguém. Eu nasci em berço católico, fui criada, já fui catequista, já trabalhei em movimento de carismático, já participei em N projetos da igreja, né? Porque na visão da igreja eu tinha um dom, e eu sempre fui médium. E eu não concordava com algumas coisas, com a forma que algumas coisas eram colocadas. Mas eu só saí da igreja por ser médium ostensiva. Porque se eu não fosse, eu jamais questionaria nada. Eu viveria de acordo com aquilo. Por quê? Porque ali se praticava, como a Ana Carolina falou, a doutrina, a religião católica em si, o ensinamento, ele é muito bonito. Então, o que o catolicismo não acredita? Na reencarnação. E o que por poder e por ser a religião dominante do período de Kardec, eles diziam que tudo que não era católico era do demônio. Então, isso foi cultural. Por isso que falaram para a colega que a doença dela é porque ela é espírita, porque eles realmente acreditam isso vem há mais de séculos, não é de ontem, de antes de ontem. Então, eu falo que eu só resolvi estudar por ser médium ostensiva, porque senão eu também estaria até hoje na Igreja Católica. Sim. Então, assim, a diferença é essa, né? Então, assim, as demais denominações, as demais crenças acreditam na vida única. E a partir de que nós temos só uma vida, pensar, eles não estão errados. Então, nós precisamos nos salvar aqui, né? E tudo certo, se encaixa com a verdade deles. Mas nós, então, já entendemos que nós temos uma convicção diferente, e Kardec diz que aqueles que não têm essa convicção virá naturalmente com o tempo, através dos fatos, e está tudo certo, tá bem? Muito bem, essa é a natureza das reuniões espíritas. E aí, só para a gente fechar aqui, entenderam por que as reuniões espíritas não são reuniões públicas? Né? Por que elas não são públicas? Porque elas não querem satisfazer o quê? Curiosidade, e elas não querem que aqueles fenômenos sejam
analisado sob o aspecto da curiosidade, tá bem? Existem objetivos sérios para as reuniões espíritas, então, por isso, elas não são públicas, né? Muito bem, e a crítica fundamentada versus a opinião leviana? É aquilo que eu falei. Hoje, vocês percebem que todo mundo tem opinião sobre tudo? Na época da internet, né? Todo mundo fala sobre tudo. Então, a pessoa fala sobre política, psicanálise, medicina, fisioterapia, esporte. A pessoa fala sobre tudo, mas sem nenhuma, o quê? Profundidade. E o que a crítica verdadeira ela exige, segundo a opinião de Kardec, nesse diálogo? Ele exige o quê? Um conhecimento profundo do assunto. Não basta um conhecimento superficial para emitir o quê? Um juízo válido. O crítico deve estudar todos os aspectos da questão. Ele precisa justificar a sua opinião com uma demonstração clara. Né? Muitos formam opinião apenas pelo nome, sem examinar. Então, a crítica pode ser aprovativa ou desaprovativa, mas ela deve ser o quê? Imparcial. Tá bem? Então, se nós quisermos ter uma opinião fundamentada de qualquer assunto, nós precisamos estudá-lo. Nós precisamos ter um conhecimento profundo daquele assunto. E na doutrina espírita é assim? É assim. Se nós queremos deter o conhecimento sobre a doutrina espírita, os seus fundamentos, e eventualmente, né, quando alguém propuser ou te perguntar quais são os fundamentos da doutrina espírita, e aí você vai fazer ali uma explanação fundamentada daquele assunto. Por quê? Porque você tem um conhecimento profundo, porque você estudou. Dedicou tempo, tirou a tua segunda-feira à noite para isso, durante bastante tempo, foi estudando, depois, além da aula, estudou, e por aí vai. Nós vamos o quê? Nos aprofundando neste conhecimento. E aí nós não vamos ter, então, uma opinião leviana sobre aquele assunto. Mas nós vamos fazer uma crítica, o quê? Fundamentada. Então, tanto para aprovar uma ideia como para desaprovar, nós precisamos conhecer daquele assunto. Tá bem? Vamos imaginar o seguinte, a pessoa pede para você emitir uma opinião sobre astrofísica. O que vocês acham de astrofísica? Eu não acho nada, porque eu não conheço. Acho lindo, maravilhoso, mas se eu pegar um programa para assistir, eu não entendo quase nada do que eles estão explicando ali. Então, como é que eu vou emitir uma opinião sobre esse assunto tão específico? Mas se eu quiser emitir uma opinião, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que estudar. Né? Então, é isso que Kardec fala. Para que a opinião não seja leviana, a ideia tem que estar fundamentada de forma sólida. O conhecimento tem que ser profundo daquele assunto. Tá bem? E Kardec continua nesse diálogo. Será que existe na época de Kardec? Vamos lá, nós estamos analisando um texto de 1859, ali, de meados, ali, um pouco mais de meados do século XIX. Será que naquela época tinha fraude e tinha charlatanismo no espiritismo? O que vocês acham? Ou não? Só tinha gente séria que fazia as coisas de forma séria? Bom, eu acho que, a começar pelas mesas, né? Houve muita gente, né, que sei lá, amarrava fiozinho de nylon para mexer a mesa, ou sei. Exatamente. Para ganhar dinheiro, né? Fazia exposição, vendia ingresso. Era um show. Era um show, cobrava, né? Falava, olha a mesa gigante e tal. Então tinha os fenômenos sérios e tinha os charlatães. Né? E essas pessoas íntegras não se prestariam a mistificações prolongadas.
Como saber? Né? Então, nós sabemos o quê? Que existem abusos, mas eles não invalidam o princípio verdadeiro. O Espiritismo fornece meios para reconhecer as fraudes, define claramente seu caráter moral e repudia explorações. Né? Ou seja, para a doutrina espírita, para o Espiritismo, eu posso vender cartas psicografadas? O que vocês acham? Não. Não, né? Falou, olha, vai lá, eles estão cobrando ali por carta psicografada hoje, trazendo para os tempos atuais, tá? Na época de Kardec a gente já viu, tinha lá os charlatães, tinha as pessoas que simulavam, né, as mesas, que se movimentavam e tudo mais. Mas, e hoje? Será que tem? Será que tem pessoas que usam, né, dos fenômenos espíritas para enganar? O que vocês acham? Acho que bastante, né? Tem. E como é que a gente sabe o que é sério e o que não é sério? Será que tem jeito de saber o que é sério e o que não é sério? Se cobrar já não é sério, né? Cobrar já não é sério. Então, o Espiritismo repudia a exploração. Define claramente seu caráter moral. Né? Os críticos devem distinguir entre doutrina e seus falsos representantes. Porque, veja, é aquilo que a Ana Carolina falou. A doutrina é uma questão. Os seus representantes é outro, mesmo dentro do movimento espírita. Nós temos, dentro do movimento espírita, pessoas que interpretam o espiritismo de uma forma equivocada. Né? Então, isso acontece dentro do catolicismo, dentro do protestantismo, do budismo, da Umbanda, do Candomblé. Então, a gente precisa diferenciar o movimento, a ideia, das pessoas que a estão interpretando. E tem, claro que tem, charlatanismo. Né? Há pessoas que dizem aí, que se dizem pessoas que são médiums e tudo mais. Nós temos até no filme, né, do Nosso Lar 2, tem a história do médium que cobrava para fazer o atendimento mediúnico, e que era médium de verdade, mas cobrava, né? E ele estava vivendo ali, vivenciando os preceitos da doutrina espírita? Em hipótese alguma. Né? Tanto que o custo foi muito elevado depois da sua desencarnação. E o que é sério, a gente sabe por quê? Primeiro, aquelas pessoas que estão fazendo aquilo, elas têm uma forma de viver. E muitas vezes a forma de viver não bate com o que eles estão ali pregando. Né? É muito fácil. Esse é um aspecto. O outro, qual o conteúdo daquela produção? Hoje, é muito comum a gente receber no WhatsApp, olha, mensagem psicografada por Bezerra de Menezes. A partir do momento que você estuda, que você tem aqui essa disciplina de conhecer a doutrina, de conhecer os aspectos morais da doutrina, dificilmente você vai ler um texto que não é um texto verdadeiro, né? E você vai dizer, esse texto é verdadeiro. Você vai perceber que ali tem alguma coisa que não bate, uma coisa que não fecha, alguma ideia, um preconceito, uma crítica, alguma ideia que invade a liberdade do outro, e aí você pode dizer, tem coisa errada aqui, né? Então, existe charlatanismo? Existe. Agora, o charlatanismo, ele invalida a doutrina? Não. De forma alguma, não é? Ele não invalida a doutrina de forma alguma. E de nenhuma doutrina. Porque pode haver charlatanismo em todas as ideias, em todas as doutrinas. Tem ideias em doutrinas, em profissões. Isso não seria diferente com a doutrina espírita. Tá bem? Por quê?
Porque as pessoas se apoderam de determinadas ideias, às vezes para dar vazão a algo que não é muito verdadeiro dentro de si mesmas. Né? Onde tem gente, tem problema. Colocou a interpretação das pessoas, vai ter problema. Mesmo dentro do nosso querido movimento espírita. Okay? Então, nós precisamos ter o quê? Atenção máxima com tudo que a gente analisa, com tudo que chega às nossas mãos, para saber se aquilo é ou não doutrinário, se aquilo retrata ou não as ideias da doutrina espírita. Muito bem? Agora nós vamos falar das explicações científicas e das suas limitações. À época, alguns cientistas da época quiseram levantar hipóteses sobre o porquê aquelas mesas faziam aqueles fenômenos, né? Então, levantar hipótese de que fosse um músculo estalante. E a ciência, ela quis ver, né, como hoje ela faz. Hoje, a psiquiatria já mudou isto, mas houve uma época em que mediunidade era considerada pela ciência da psiquiatria como esquizofrenia, tá? Então, as explicações científicas, elas têm as suas limitações. E por que ela tem as suas limitações? Porque é algo que a ciência ainda não explicou. Toda manifestação inteligente nossa, ela provém do nosso princípio espiritual. Provém do nosso princípio espiritual. Há um livro que foi escrito por 3 cientistas médicos integrantes da Associação Médico Espírita do Estado de São Paulo. Ele se chama O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. É um livro muito interessante que eles adentram na pesquisa do que a ciência já comprovou e o que a ciência ainda não comprovou. Eu estou falando aqui e vocês estão ouvindo. A minha voz, neste ambiente virtual, chega até o ouvido de vocês. Quando ela chega ao ouvido de vocês, existe ali um movimento, né, neurológico, que pega esse estímulo e manda para uma determinada região do cérebro. Quem sabe explicar como é que essa região do cérebro transforma isso em ideias compreensíveis? Se alguém souber, seria uma explicação inédita, porque a ciência não sabe explicar isso. Sabe por que a ciência não sabe explicar isso, Rogério? Porque esta é uma manifestação espiritual. Espiritual do espírito, né? É do espírito. A inteligência é um atributo do espírito. Por isso que a ciência, ela tem a sua limitação. Então, a autoridade científica, ela não substitui a investigação adequada, tá? E neste momento atual da nossa evolução, nem nós conseguimos ainda compreender como estes fenômenos se materializam através desta interação corpo-espírito, tá? E a ciência também não sabe. Ela sabe que existe o cérebro e que o cérebro faz esta decodificação, ela vai até aí. Mas como essa decodificação é feita? Como essa decodificação ela é transformada em ideias compreensíveis, a ciência ainda não explicou, porque isto é uma manifestação espiritual. Toda manifestação inteligente é espiritual. Então, nós somos criaturas que vivem ao mesmo tempo no âmbito material, como nós estamos aqui, nos manifestando, e no âmbito espiritual. Então, nós somos criaturas, o quê? Que vivem tanto de forma espiritual quanto material, ao mesmo tempo. Então, somos espíritos que, utilizando um aparelho que permite
com que as nossas ideias fluam nesse mundo material, nós usamos o nosso espírito, nossa porção espiritual, para fazê-lo. E as pessoas que ouvem usam a sua porção espiritual para compreender. Né? E o cérebro é o órgão que permite esta intermediação entre a matéria e o espírito. Perfeito isso, né? E por isso que é muito interessante a gente entender, lá no livro Evolução em Dois Mundos, não é Evolução em Dois Mundos, A Caminho da Luz. Emmanuel nos explica que Jesus, os engenheiros siderais coordenados pelo Cristo, demoraram milhões de anos para desenvolver este corpo que permitiria com que as ideias do Espírito fossem transmitidas a ele e refletidas para o meio onde ele estivesse e os outros espíritos pudessem compreender. Milhões de anos. Está lá no livro. Tá? A Caminho da Luz. Não sou eu que estou dizendo, não. É Emmanuel. Então, a ciência não vai explicar tudo. Então, ela tem essas limitações. Porque ainda a ideia, né, o paradigma da ciência é a matéria. Isso está mudando. Né? Já existe na ciência uma ideia de que há algo mais do que a matéria. Isso está em profunda e completa transformação, este paradigma. Mas, atualmente, para a ciência, o que não pode ser provado não existe. Né? E, para a ciência, o espírito ainda não tem a sua prova em definitivo. Muito embora nós já tenhamos, com algumas pesquisas, avançado brutalmente nesse aspecto. Mas não vou entrar nisso aqui, que não tem a ver. Mas Kardec só está trazendo que a explicação científica ela tem as suas limitações. E não substitui a investigação adequada. Né? E como é que foi, então, como é que Kardec coloca nesse diálogo aí sobre a evolução do movimento espírita? As mesas girantes eram apenas o início, e evoluiu para a ciência completa e doutrina filosófica. Por que precisava das mesas girantes? Por que precisava daqueles fenômenos naquele momento? Porque a humanidade tinha que ser o quê? Impactada. Tinha que ser impactada. Falar, olha, tem algo além da matéria. Vou mostrar para vocês. E quem fazia isso? Os espíritos que coordenaram a vinda da doutrina espírita, utilizando o quê? Utilizando os fluidos, né, dos médiuns, a energia das pessoas que estavam ali, para fazer com que a matéria ali se movimentasse, tá bem? Do jeito que eles queriam, né? E depois, o período de curiosidade foi substituído pela observação séria. Então, Kardec passou a fazer o quê? Uma observação séria daqueles movimentos, da mediunidade, das ideias que vinham de lá para cá. E as pessoas fúteis abandonaram, e as pessoas sérias permaneceram. Então, doutrina espírita não é mais entretenimento. É o quê? Meio de instrução. Entrou no domínio da gente séria que busca conhecimento. Então, todos nós estamos aqui hoje em 23 pessoas, buscando o quê? Conhecimento, e não entretenimento. Nós estamos buscando crescimento, nós estamos buscando conteúdo, nós estamos buscando investigar o que é essa doutrina, como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida prática. Então, vamos lá, nós começamos com as mesas girantes, e hoje, no movimento espírita, os fenômenos, eles estão mais em alta ou mais em baixa? O que vocês acham? Baixa. Por quê? Não há necessidade mais de nós termos fenômenos. Por que não tem, Rogério? É porque Kardec já codificou a doutrina dos espíritos elevadíssimos. Agora, basta nós tentarmos pôr em prática, exercer realmente
a prática do bem, a prática da caridade. Fazer o que Jesus ensinou. Por exemplo, amar uns aos outros. Não há E nós já necessidade mais de entendemos isso? fenômeno. Nós já entendemos isso? Eu estou tentando entender, já faz 48 anos. Ó, mas tá bom, só 48 anos. Será que É, nós não estamos tentando entender há séculos? eu acho que há milênios. Ou há milênios, não é? Milênios. Nós estamos tentando entender faz muito tempo. Mas, assim, o que é importante? Não é mais hora do fenômeno, né? Existe uma expectativa de que nós não tenhamos, por um bom tempo, médiums do porte de Divaldo e Chico Xavier. Por quê? Porque eles tinham uma missão, no sentido de nos trazer conhecimento, obras e tudo mais. Agora, está tudo aí. Agora a gente precisa usar isso para quê? Para nossa melhora, para nossa evolução, para nossa melhora íntima. Então não precisa mais de fenômeno. Não precisa, a espiritualidade não precisa dar mais provas de que o espírito existe. A espiritualidade maior não precisa dar provas de mais nada. Tudo já está posto. Já está tudo colocado. A grandiosidade da doutrina espírita ela não é uma doutrina acabada. Ela é uma doutrina em transformação. Por quê? Porque nós só compreendemos a espiritualidade maior, só trouxe para o nosso conhecimento aquilo que nós tínhamos capacidade de compreender. Só isso. O que nós não temos virá no futuro. Então, a doutrina espírita, tanto que Kardec, o que ele fala? Quando a ciência demonstrar algo que o espiritismo ainda não teve braço para alcançar, o que tem que ser feito com esse algo que a ciência demonstra? O que tem que ser feito? A doutrina espírita poderá... Dá razão para a ciência. Oi? Dá razão para a ciência. Dá razão para a ciência. E no futuro, esta compreensão integrará também o quê? A doutrina. Doutrina. Tá? A doutrina. Eu já passo a palavra para você, Patrícia. Então, assim, no futuro, o que vai acontecer? A doutrina vai passar por momentos onde ela vai trazer para dentro do bojo dela coisas que a ciência já trouxe, mas que Kardec, à época, não podia trazer, ou porque havia ali uma limitação do conhecimento da época, ou porque nós não estávamos preparados para compreender. E tem muitas ideias nesse sentido. Por exemplo, o que é Deus? A doutrina explica? Não, só os atributos de Deus. O que é o infinito? Nós temos como compreender o que é o infinito? Não. Não. Nós temos como compreender o que é o universo? Não. E por aí vai, né? A gente poderia ficar muito tempo aqui falando sobre o que nós não temos como compreender. Então, tudo isso vai integrar o conhecimento da doutrina espírita no futuro, quando nós tivermos condição de compreender. Mas a evolução do movimento espírita vai dos fenômenos para o conhecimento. Patrícia. Então, só trazendo aqui mais uma provocação para a nossa reflexão, né, Oswaldo? Perfeito, vamos lá. O objetivo do grupo de estudo, né? Então, falando ainda sobre essa questão da evolução do espiritismo, ao longo dos anos, do século, né? 2 séculos, mais de um século. Então, se nós formos observar a evolução tecnológica que teve no planeta Terra, né? No plano material, nós ficamos muito admirados. Se nós pensarmos aí na questão desde a luz elétrica até internet e chip, microchip, e agora física quântica. Então, uma evolução muito grande. Então, nós podemos pensar que essa evolução não ocorre só no plano material, uma vez que aqui o plano material é reflexo também do que está acontecendo no plano espiritual. Espiritual. E assim como na Terra, todo esse conhecimento tecnológico pode ser usado tanto para a cura de doenças, como para fazer a guerra, né? Depende da intenção. E lá no plano espiritual,
toda a tecnologia no plano espiritual também pode ser usado para ajudar no progresso da humanidade, como para atrapalhar. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, Oswaldo, eu vou pegar ali o carregador da bateria que está acabando aqui. Patrícia, e uma coisa que você traz, né, assim, toda esta evolução tecnológica, será que a evolução moral acompanhou a nossa evolução intelectual? Não. Me parece que não, né? Me parece que não. A humanidade, ela tem um conhecimento muito grande, e hoje, você tem aí, por exemplo, a inteligência artificial, você tem tantos meios de aprender, nós utilizamos isso com, às vezes, com moralidade, às vezes sim, e às vezes não. Mas nós estamos mais para evoluídos ou menos para evoluídos? Essa pergunta, num pós-carnaval, ela se responde por si mesma, né? Não vou me alongar aqui. Nós tivemos uma dificuldade grande de colocar 50 jovens no encontro da URI, né? E eu chegava no fim do dia, exausto, ligava a televisão para ver, não liguei nesse período, mas quando eu vi, a gente vê milhões de pessoas, né? Com uma determinada intenção aí, aqui não vai nenhuma crítica ao carnaval. Mas, assim, será que toda essa evolução redundou também numa evolução moral? Não. A gente sabe que não, né? E graças a Deus que há pessoas que caminham para e passo ali, tanto na evolução da inteligência, Intelectual. do conhecimento intelectual, com o conhecimento moral. Mas isto não é regra ainda, no momento evolucional em que nós nos encontramos. E por isso que está acontecendo o quê? O que é essa regeneração do mundo, né? Por que tantos espíritos vêm trazer essas novas tecnologias? Junto com essas novas tecnologias, esses novos espíritos trazem também um jeito diferente de ser, um jeito diferente de ver a vida. Por quê? Para que haja uma renovação também dessas intenções das pessoas, tá? Então, essa melhora, claro que nós ainda temos o mal, que nesse momento ainda prevalece, sim, mas nós vemos um movimento contrário muito robusto para que essa balança vá ganhando um nível diferente de peso, e aí o bem sobrepuja o mal, e a gente faça efetivamente essa mudança do mundo, né? Um mundo de provas e expiações de dificuldade para um mundo de regeneração. Mas tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. E também, Oswaldo, a questão, daí mais a questão dos processos obsessivos, porque a tecnologia, né, ela é usada tanto para o bem como para o mal e nos processos obsessivos. E qual o papel do centro espírita, né, para atendimento às pessoas que estão sofrendo esses processos obsessivos e que buscam a casa espírita, muitas vezes ali no atendimento fraterno, né? Então, há casas que oferecem tratamento espiritual. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do tratamento espiritual, onde a pessoa, ela vai à casa espírita, passa pelo atendimento fraterno, e aí vai num outro dia para o tratamento espiritual, onde ela vai participar ali de um grupo de leitura do Evangelho, receber o passe, mas nesse momento, em outra sala, pode estar tendo um trabalho mediúnico de encaminhamento desses obsessores. Então, se você puder falar um pouquinho sobre essa questão do papel da casa espírita nesse trabalho de atendimento espiritual em relação a esse sofrimento, né? Porque é uma condição de sofrimento. Sim, claro, claro. O que a gente tem que entender é o seguinte: sempre que uma pessoa busca o atendimento fraterno na casa espírita, quem vai prestar o atendimento é uma equipe multidisciplinar. Ali haverá duas pessoas, né, que representaram o centro, são pessoas encarnadas, e uma equipe multidisciplinar que vai identificar o que está acontecendo aqui. É um processo obsessivo. Aqueles espíritos, é muito comum, né, eles nem adentrarem a casa espírita, mas ficarem lá de fora ligados ali mentalmente
com aquelas pessoas que estão ali. Essa equipe espiritual já percebe aquilo, tá? Já começa a interferir ali, intervir naquele quadro, e a orientação daí para os encarnados é: venham, né? Venham para o centro, estejam aqui, participem de um grupo público, assistam palestras, tomem passe, mas, acima de tudo, leve o evangelho para sua casa. Leve o evangelho para sua casa. Então, aí é que a gente vai atentar para aquele fato de que a pessoa precisa, e aí a gente tem na casa espírita, né, a área da família, que é voltada para isso, ela tem uma área específica de implantação do evangelho no lar. Então, a gente vai orientar que aquela pessoa vai falar com determinadas pessoas que estão ali prontas para orientar como fazer o evangelho no lar. Então, nós vamos ter um atendimento tanto no plano material quanto no plano espiritual. E no plano espiritual, às vezes a pessoa não precisa estar ali para estar sendo atendida no grupo mediúnico. Só o fato dela já ter ido ali, os mentores espirituais da casa já perceberam aquela necessidade, e aí eles vão deliberar para qual grupo mediúnico eles vão orientar aqueles espíritos a comparecerem para receber a ajuda. Então funciona mais ou menos assim, tá bem? Muito bem, então dando sequência aqui para a gente já arrumar para o nosso encerramento, o método de estudo do espiritismo, né, agora eu vou correr um pouquinho aqui, fenômenos não se produzem à vontade. Primeiro, nós precisamos nos instruir pela teoria, ler e meditar as obras, compreender os princípios e as possibilidades do fenômeno, formar uma convicção moral antes da prática. Então, a doutrina, ela se fundamenta aqui, por isso que não dá para a pessoa chegar ali, olha, eu quero chegar e participar de uma reunião mediúnica. Ela primeiro precisa ter uma convicção moral antes de praticar aquilo. Porque senão ela vai lá por o quê? Curiosidade. Ah, eu quero saber como funciona. Eu quero saber como que é falar com o espírito. Já ouvi isso de pessoa. Ah, eu quero saber como que é falar com o espírito. Olha, não é bem assim, né? Você pode vir, claro, estudar, e um dia você pode falar com o espírito, mas primeiro você tem que ter uma convicção. Então, uma observação posterior será mais compreensível e proveitosa para essa pessoa, tá bem? É o método de estudo do Espiritismo. Então, agora aqui, já nas nossas conclusões, o que nós podemos tirar do nosso encontro de hoje, né? Eu só vou pedir uma licença, que eu preciso fechar uma janela aqui, que está chovendo fortemente aqui na minha casa, só um pouquinho. Eu adoro chuva. É bom que a janela esteja fechada. Então, o estudo do primeiro diálogo entre Allan Kardec e o crítico revelou conceitos fundamentais sobre a metodologia de investigação espírita e os critérios necessários para uma análise séria e imparcial. Nós observamos o quê? A distinção crucial entre a curiosidade superficial e a disposição sincera para o aprendizado. A importância do estudo teórico prévio antes da experimentação prática, e os métodos para identificar fraudes sem invalidar os princípios legítimos. Né? As interconexões entre esses temas demonstram que o Espiritismo exige o quê? Rigor científico, tempo de observação e preparo intelectual adequado, estabelecendo bases sólidas para diferenciar crítica informada de opinião leviana. A reflexão sobre esses ensinamentos contribui para uma compreensão mais profunda da postura investigativa, necessária em qualquer campo do conhecimento humano. Os princípios apresentados por Kardec transcendem o contexto espírita. Ele se aplica a toda investigação séria que busque a verdade através de métodos consistentes e éticos. Para futuras investigações, sugere-se o aprofundamento no estudo teórico da doutrina espírita, a prática da observação paciente e sistemática, e o desenvolvimento de critérios rigorosos para distinguir fenômenos autênticos de possíveis fraudes, sempre mantendo a mente aberta
à evidência e livre de preconceitos que possam comprometer a busca sincera pela verdade. Então, essa questão aqui, sempre mantendo a mente aberta à evidência e livre de preconceitos, né? Isso é muito importante. Nós precisamos estar com a mente aberta. Era o que Kardec tinha ele tinha um carinho muito especial por essa ideia, né? Eu queria que a gente tivesse um pouquinho de tempo para trabalhar as questões, não vamos ter, né? Mas eu trouxe ali as questões de aprendizado. É importante que vocês leiam e reflitam sobre elas, para que a gente possa fazer como se fosse uma revisão do nosso encontro de hoje. Bem? Vou passar a palavra agora à Ana Carolina, para as considerações finais, para que a gente já possa ir se encaminhando aí, que eu atrasei alguns minutos. Fica tranquilo, Oswaldo. Tem a semana que vem ainda para trabalhar, né? Essa mesma parte. Ah, maravilha, maravilha. Tem a semana que vem, se precisar estender, né? Você sabe como a nossa programação aqui, ela é totalmente adaptável, né? Maravilha, ótimo. Então tá bem, espero ter transmitido aí a ideia, lembrando, né, para as pessoas, isso é muito importante. Isso aqui que nós trazemos é o quê? Um resumo. Nada substitui a leitura do texto. Para que às vezes você tenha uma compreensão até diferente do que eu estou colocando aqui. Essa é a minha compreensão. Às vezes cada um de vocês vai ler e vai ter uma compreensão diferente. Então a leitura, esse nosso encontro, essa nossa conversa, não substitui a leitura. E para que cada um possa ir desenvolvendo a sua própria convicção. Tá bem? Tá bem. Algo mais, Ana? Não tá bem. Não, tudo ok. Perfeito. Então, quem poderia fazer a nossa prece final, por gentileza? Alguém se voluntaria? Posso fazer? Ah, Patrícia, maravilha. Vamos lá. Então, vamos elevar o pensamento em oração, agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estudos que tivemos hoje. Agradecer também a equipe espiritual que nos acompanhou, nos ajudando a compreender os ensinamentos e a codificação dessa doutrina abençoada. Que todo esse conhecimento nos oriente no nosso cotidiano, na nossa forma de agir, de pensar, contribuindo assim para a nossa evolução, nossa reforma íntima. E que possamos, então, transmiti-la da melhor forma possível, não de maneira imposta, como hoje foi estudado, mas exemplificando com as nossas atitudes. Que Jesus nos abençoe, ilumine sempre nosso caminho e nos proteja. Que assim seja. Assim seja. Uma semana abençoada para todos. Nos vemos na semana que vem. Assim Deus seja. abençoe a todos. Boa Boa noite noite. a todos. Muito obrigada. Amém. Boa noite. Boa noite. Prazer estar com vocês. Boa noite.